Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Nesta terça-feira, dia 6 de dezembro, eu vou falar sobre os 16 clubes que vão disputar o Paulistão. Os 16 estão se preparando, claro. Alguns já se reapresentaram, já estão até em pré-temporada, principalmente os clubes do interior. Os clubes que disputaram a Série A e B do Brasileiro ainda não voltaram de férias. Pegaram 30 dias, mas também antes de Natal e Ano Novo, vão ter oportunidade de se reapresentar, fazer os exames, iniciar os treinos físicos. Depois daquela paradinha entre Natal e Ano Novo, volta a trabalhar e aí começa o campeonato no final de semana de 15 e 16 de janeiro. Aparentemente, todos vão chegar muito bem preparados. Porque os times que não têm calendário ou que são eliminados antes nos calendários geralmente treinam muito, né? Os times do interior eles treinam muito, tem 30, 40 dias de férias, de pré-temporada, e chegam aproveitando que os times grandes têm menos tempo de preparação, e aí no início das rodadas eles estão melhores fisicamente. Agora vai ser diferente, até porque é a Copa do Mundo. Mas vamos lá, vamos falar sobre os 16 clubes, mas antes de mais nada eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, e ativar o sininho, hein, para você ser avisado dos novos vídeos. Eu já fiz um vídeo agora recente dos 20 clubes da Série A e fiz também um vídeo dos 20 clubes da Série B. Tem até informações dos clubes paulistas que vão disputar o Paulistão. Agora tem novidades quentinhas para vocês, certo? Vamos lá? E até para ficar mais fácil, a federação divulgou uma tabela, mas sem datas e horários. Ela só falou que a primeira rodada vai ser no final de semana, 15 e 16 de janeiro. Então eu vou passar sempre qual que é o adversário na primeira rodada. Não vou passar se é sábado ou domingo, porque ainda não tem. Assim que tiver, eu coloco no blog do Futebol Caipira e também falo por aqui, certo? Eu vou começar então falando do grupo A. No grupo A nós temos Santos, Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e o Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos, eu já tinha dito no vídeo anterior, da contratação do técnico Dair Helman. O Falcão, o rei de Roma, é o supervisor. E aí tá acertando o mercado. O certo é, já tinha comprado em definitivo o Zanocelo da Ferroviária. Falei até no vídeo anterior. A novidade agora é que comprou em definitivo outro volante. O uruguaio Rodrigo Fernandes, que era do Guarani de Portugal. Guarani do Paraguai. Então o Santos acertou a compra em definitivo do uruguaio, vai pagar o Guarani do Paraguai e está acertando os jogadores que foram aprovados e vão ficar no elenco. Zanocelo é um, o Rodrigo Fernandes é outro. Está muito próximo dos dois primeiros reforços chegarem e do mesmo time, do Ceará. O Ceará que caiu da Série A para a Série B do Brasileiro. O Messias, o zagueiro, está muito perto do Santos, as negociações estão bem encaminhadas pelo Falcão, assim como o Mendoza, que também estava no Ceará, foi artilheiro do Ceará no Brasileiro. Então essa dupla do Ceará está muito próxima do Santos, não dá para eu cravar ainda, mas as negociações estão mais para serem definidas e acertar o Santos, que vai jogar muito no Canindé, no Campeonato Paulista, certo? E que já fez um acerto com a W Torre e que deve fazer uma nova Vila Belmiro, um brinco. O Santos vai estrear no final de semana de 15 e 16 em casa. Eu não sei se é no Canindé esse jogo, não sei se vai ser na Vila. Ainda não saiu a tabela, mas joga em casa contra o Mirassol. Um duelo forte, hein? O Mirassol é o atual campeão da Série C e sempre faz um campeonato paulista de primeiro. O Santos vai contar com o apoio da sua torcida, seja na Vila, seja no Canindé. Outro time do grupo A, além do Santos, é o Red Bull Bragantino, que não tem treinador. Por incrível que possa parecer, o único clube que vai disputar o Paulistão entre os 16 é o Red Bull Bragantino, que ainda não definiu o substituto do Maurício Barbieri, que foi para o Vasco. Não definiu. Mesmo assim, já contratou o atacante, já tinha falado o uruguaio Thiago Borba, né? Ele jogava no River do Uruguai, e aí foi contratado. É jovem, promessa. O lateral direito Everton voltou do Internacional. O atacante Thalisson, que foi vice-campeão da Bezinha, fazendo gols, artilheiro e tal, também chegou, outro jovem promessa. E o Juninho Capixaba também está um passinho de assinar, falta assinar. Ele é lateral esquerdo, pertence ao Grêmio, mas estava emprestado ao Fortaleza.
então está assinando com o Red Bull Bragantino, que ainda não tem treinador. Estranho, né? Essa movimentação de mercado, estranho. Mas enfim. Já a Inter de Limeira está fazendo pré-temporada agora em Guararema. Viajou para Guararema para fazer a pré-temporada. O Pintado e o Muraci estão lá em Limeira. E olha, o time continuou contratando, hein? Luiz Cetim, goleiro que estava no Boa Esporte de Varginha. A Inter tentou o Vinícius Silvestre do Palmeiras, mas ele pediu muito, acabou não acertando. Uma pena. Uma pena. Não joga no Palmeiras, poderia jogar um paulistão pela Inter. Mas enfim. O atacante Jefferson Renan veio da Aparecidense. O Zé Mário veio do Figueirense. O Krigor, atacante, que é do Red Bull Bragantino e estava no Ituano, também chegou. O volante Claudinei do CRB. O zagueiro Carlinhos, que estava na Coreia. O atacante experiente, que é o atacante Jonatas, que estava na Índia, já jogou no Corinthians. O zagueiro Douglas, que já jogou no São Paulo, ele também estava jogando na Turquia, chegou também. O atacante Iago Teles, que estava no Ituano. Enfim, a Inter de Limeira está fazendo baitas contratações. Não sei e acredito que não, nem todos ficarão para a Série D, mas vamos lembrar que ela tem calendário cheio nos 2 semestres, né? Ela tem o campeonato, o Paulista e depois a Série D do Brasileiro. E finalizando esse grupo A, vou falar com o Botafogo, que vem apresentando reforços. Eu também tenho visto no Botafogo bons reforços, tenho gostado. Gustavo Nescau, cara que já jogou aqui pelo futebol paulista, foi para o Cuiabá, jogou no Sub-23, foi campeão de aspirante e artilheiro. Gustavo Nescau chegou, atacante. Os zagueiros Lucas Dias, que fez uma baita Série B pelo Ituano, chegou também. O atacante Vitor Leque, que é uma promessa, mas precisa colocar a cabecinha no lugar. Ele é do Cruzeiro, mas chegou. Né? O Davi Luiz, lateral esquerdo, que fez boa Série C com o São José. O Zequinha, lá de Porto Alegre. Né? Então, vem contratando. Dizem que ainda vai 2, 3 reforços devem chegar. E manteve o técnico Paulo Baier, que subiu da C para B com o Botafogo. Então esse é o grupo A, Santos, Red Bull Bragantino, Inter e Botafogo. Lembrando que eles não se enfrentam na primeira fase, né? São 4 grupos com 4 times cada um. Você não enfrenta ninguém do seu grupo e você enfrenta os 4 do outro grupo. São 12 jogos na primeira fase. E aí sim, os 2 primeiros de cada grupo se enfrentam em jogo único na casa do time que tiver a melhor campanha nas quartas de final, certo? Esse é o regulamento. Vamos para o grupo B, então. O grupo B é o do São Paulo. O São Paulo, que o Bustos, o argentino, foi embora. Já não jogou, salário alto, não aprovou, na verdade. Então já não faz mais parte dos planos. O Luizão, zagueiro revelado nas categorias de base, que o Rogério aproveitou bastante, foi mesmo com o West Ham da Inglaterra. São Paulo não tinha como segurar, ia vencer o contrato, fez um acordo, liberou logo e ficou com 15% numa futura venda. É o caminho, é o caminho. E o São Paulo também tem 2 jogadores que podem chegar a qualquer momento, que está muito bem encaminhada as negociações. O Wellington Rato, atacante do Atlético Goianiense, que caiu da A para B no Brasileiro, e o Pedrinho, que já brilhou no América Mineiro e está no Lokomotiv da Rússia. Então, tanto o Pedrinho quanto o Wellington Rato, atacantes de velocidade, podem chegar no São Paulo. No grupo do São Paulo, o São Paulo continua com o Rogério Ceni, claro. No grupo do São Paulo está o Mirassol, que continua com o Ricardo Catalá, que é o campeão da Série C, que faz grandes campanhas, né? Nos últimos 3 anos subiu da D para a Série B. O ano que vem vai disputar a Série B. E faz sempre grandes paulistões, né? O Luan, aquele menino maluquinho do Atlético Mineiro, foi contratado, né? O goleiro César chegou do Juventude. O lateral direito Arnaldo veio do Operário. O zagueiro Everton Alemão veio do Brusque. E aí o Mirassol está se acertando e já lançou um pacote para os seus 25 jogos em casa, Paulistão e Série B, para animar a torcida, que está cada vez mais animada com as campanhas maravilhosas do Mirassol, vem forte no Paulistão. O Guarani tinha contrato com o técnico Moser até o meio do ano, já renovou até dezembro de 23. Ou seja, ele vai fazer a Série B também, uma tendência, Paulistão e Série B.
porque ele fez uma boa Série B, né? Equilibrada e tal, e fez o Paulistão. O Guarani foi eliminado pelo Corinthians nas quartas de final nos pênaltis. Empatou com o Corinthians em Itaquera. 60% da base de 22 está sendo mantida, acho que é uma boa situação, né? Você vai ter entrosamento, o treinador que conhece. O zagueiro Derlan foi embora, o zagueiro Ronaldo Alves foi embora, o lateral direito Lucas Marques do CSA chegou, e o meia Bruninho do Atlético Mineiro chegou também. São as novidades do Guarani. No Água Santa, né, que continua, que contratou o técnico Thiago Carpini já na Copa Paulista para preparar um time, né, renovou com o zagueiro Anderson, com o lateral direito Gabriel Inocêncio, com os meias Cadi, Patrick Alain e Ramon. Renovaram e vão continuar. Chegaram o atacante Júnior Todinho do Mirassol, o atacante Lucas Tocantins do Novo Horizontino, o atacante Bruno Mezenga do CSA, e aí retornaram de empréstimo Rodrigo San, zagueiro, Marconde, zagueiro, Luan, lateral, Luan Dias, meia, Lele, atacante, e Renato Júnior, atacante. Então, aos pouquinhos também, o Água Santa vai fazendo um clube, um grupo interessantíssimo, hein? Esse grupo que tem São Paulo, Mirassol, Guarani e Água Santa. Vamos para o grupo C, que é o grupo do Corinthians. Como eu tinha dito para vocês, o Corinthians acertou com o Fernando Lázaro, que era o analista de desempenho, conhece o Corinthians como ninguém. Quando não tinha treinador, substituiu e bem, vai ter a sua oportunidade. E aí, o Corinthians trouxe, eu até anotei aqui e quero passar para vocês, a comissão técnica nova do Corinthians. Thiago Largue, que já foi técnico do Galo, do Atlético Mineiro, vai ser um dos auxiliares. E o Rodrigo Santana, que também já foi técnico do Atlético Mineiro, vai ser o outro auxiliar do Fernando Lázaro. Vai estar bem amparado com dois caras que conhece. Flávio Oliveira foi contratado para ser o preparador físico. O Corinthians, que é uma tendência, né? O Mosquito vai fazer uma cirurgia, só vai jogar o segundo semestre de 2023. É uma tendência que o Romero, o paraguaio, que já jogou no Corinthians, que tem história com o Corinthians e tudo, chegue. Então essa é uma tendência no Corinthians. O Matheus Jesus, voltando da ponte, precisa ver o que o treinador pensa, não só a respeito dele, como a respeito do próprio Luan, né? Tem jogadores chegando, e aí, é claro, o Fernando Lázaro vai, assim que começar a trabalhar, ver com quem ele quer trabalhar. No grupo do Corinthians tem o Ituano que manteve o técnico Carlos Pimentel, renovou o contrato dele, vai fazer o Paulistão e a Série B. O volante Gimenez já foi embora e renovaram o lateral direito Pacheco e o atacante Neto Berola. Ou seja, o Ituano está tentando segurar parte do grupo e depois que vai correr atrás de reforços. Quem contratou e contratou muito é o São Bento, que manteve o técnico Paulo Roberto Santos. Ele foi vice-campeão da Série A2, levou o São Bento Paulistão em 2022, saiu, fez uma Série C pelo Pouso Alegre, uma Série D pelo Pouso Alegre, levou o Pouso Alegre para a Série C, aí retornou agora, e claro, o São Bento está contratando muito que não tinha elenco, né? Aí quem voltou? O zagueiro Luanderson, o atacante Iago Dias, aí no gol o Edson Marden também já voltou, o lateral direito Ivan, que estava no Mirassol, o volante Lucas Lima, que estava no Atlético Goianiense, Vitinho, zagueiro da Ferroviária, Zé Vitor voltou, estava no Pouso Alegre, o Marcos Nunes também estava no Pouso Alegre, com o treinador também voltou, contratou o Foguinho, meia da Chapecoense, zagueiro Léo Silva, que estava na Ferroviária, o lateral esquerdo Marlon, do Remo, o Alisson, lateral esquerdo, veio do ABC, o Patrick Carvalho do Busque, o Neto Paraíba estava lá no Pouso Alegre com o treinador, no Pouso Alegre vai ter a primeira chance no São Bento, o atacante Cristiano voltou do Sport, o meia Renan Moto voltou do Floresta, o Murilo Rangel estava no Água Santa, voltou, o atacante Branquinho, que estava no Manaus, voltou, e o lateral direito Caio, que estava no Cuiabá. Então percebam como contratou o time do São Bento. Está reformulando o elenco, mas com muitos jogadores que subiram da Série A2 para a Série A1. A Ferroviária, também, apesar do lamentável Série D do ano passado, manteve o vice Vinícius Munhoz, né? E aí está começando a contratar jogadores. O que a gente pode falar? O atacante João Veras tá vindo da Ponte, ele estava no futebol português e jogou na Ponte, está vindo. O Wellington Torrão, o atacante, foi negociado com o Atlético, não é Atlético Mineiro, o Atlético, que é também de Minas Gerais.
O Giuliano Bertolucci comprou a parte que estava no antigo proprietário da Ferroviária, então ele vai ser o maior acionista da Ferroviária. E aí ele está trazendo jogadores como o Matheus Galdesani, o Felipe Ferreira, jogadores dele para a Ferroviária. O volante Bispo foi contratado, ele veio da Finlândia. O meia Álvaro estava no Brusque. O lateral esquerdo Tito estava na Inter de Limeira. E o Matheus Lucas estava no Londrina. E o Joninho, atacante da Vase, foi emprestado para o Marcílio Dias. Se você pegar, o lateral direito Bernardo está voltando da Ponte. O zagueiro Léo Santos está voltando também da Ponte. O meia Tomás Matheus está vindo do Londrina. Enfim, está fazendo a Ferroviária também remontando o time, que depois da Série D ficou paradona, e agora o Vinícius Munhoz vai remontar. Esses são os grupos do Série C: Corinthians, Ituano, São Bento e Ferroviária, que não se enfrentam na primeira fase. E finalizando, vamos para o grupo B, do campeão Palmeiras, atual campeão Palmeiras, né? Claro, o Abel Ferreira permanece, e agora, pelo menos no primeiro momento, não contratou ninguém porque está renovando. Renovou com o Lomba, com o Luan, com o Piquerez, com o Veiga. Tá certo, Palmeiras. O Dudu está encaminhado, ainda tem um negocinho que está travando, mas enfim. Primeiro, ele está acertando o elenco. Alguns jogadores, como o lateral esquerdo Jorge, devem sair, emprestado, passou a ser a terceira opção e tal. E o Palmeiras, antes de contratar, está segurando os seus jogadores. O Rony já tinha renovado, enfim. Vai vir com o grupo forte. O Santo André, que contratou o técnico Vinícius Bergantini e vai ter a Série D esse ano também, é outro que vem contratando, né? Se você pegar o Felipe, o goleiro, veio do Ituano, jogou no Ituano em 2021. O lateral esquerdo Igor veio do São Bernardo. O lateral direito Ricardo Luz veio do Remo. O Santo André emprestou o Denis Germano para o Brasil de Pelotas. O zagueiro Rodolfo Filemon veio do Novo Horizontino. O zagueiro Ednei veio da Tombense. O zagueiro Matheus Mancini veio do Vila Nova. E o Gerson Magrão foi a última das contratações, meia que estava no Ituano. Vai jogar o Paulistão pelo Santo André. Vem se reforçando bem também. O São Bernardo, que subiu da Série D para a Série B, claro, manteve o técnico Márcio Zanardi, já está lá faz tempo, né? E aí tem duas novidades no São Bernardo. O Matheus Regis, atacante que veio do CSE, e o lateral esquerdo Arthur Henrique, do Atlético Goianiense. Manteve a base, que fez o ano passado campeão da Copa Paulista e campeão da Série A2. Este ano, 2022, foi para as quartas de final do Paulistão, belo Paulistão fez, só foi eliminado pelo São Paulo, depois no Mata, no Morumbi, e aí fez uma bela Série D, subiu para a Série C. Bem forte de novo o São Bernardo. E finalizando, a Portuguesa, atual campeã da Série A2, não foi tão bem assim, foi nas semifinais da Copa Paulista, eu acho de maneira injusta demitir o técnico Sérgio Soares, mas enfim, contratou o Mazola Júnior, que veio do Novo Horizontino, e aí como o Mazola Júnior vem chegando novidades, né? O atacante Leandro Carvalho, que já jogou no Ceará e no Remo, chegou, né? O zagueiro Vitor Ramos, que estava na Chapecoense, chegou. O atacante Gustavo Ramos, que estava no Figueirense, chegou. Lateral esquerdo Thalisson, estava no Asa de Arapiraca, chegou. Lateral esquerdo Fabiano, veio do Operário. O meia Lucas Natan veio do Ituano. O atacante João Vitor veio do Ituano. O volante Madison veio do Guarani. E o Luizão Barba, que vem se recuperando de cirurgia, também deve ser uma das novidades para o Paulistão, ele que já está treinando com o elenco. Enfim, essas são as novidades, as contratações e todas as situações do Paulistão dos 16 clubes. Lembrando que na primeira rodada, a Portuguesa no Canindé joga com o Botafogo de Ribeirão Preto. A Inter em Limeira joga com o São Bernardo. O Santo André em casa joga com o Guarani. O Água Santa em Diadema joga com a Ferroviária. O Palmeiras em casa joga com o São Bento. O Red Bull Bragantino em casa joga com o Corinthians. O Santos em casa, ainda não sei se na Vila ou no Canindé, joga com o Mirassol. E o São Paulo em casa joga com o Ituano. Assim que definir, a gente sabe que ou é dia 15 no sábado ou dia 16 no domingo. Mas esses são os jogos da primeira rodada. É isso aí, forte abraço a todos. Até a próxima.